E, portanto, eu não vou para isso, Sra. Ministra. Só lhe pergunto é se, para colocar médicos, e atendendo a que eles entram nas vagas carenciadas, e atendendo a que para cada vez que sai uma lufada de médicos de família, ou seja, em janeiro e em junho, tem que haver um despacho da Sra. Ministra para os colocar, e depois aos respectivos locais onde essas ARS precisam de médicos de família, eu pergunto, Sra. Ministra, se isto não é uma teia burocrática muito grande que dissuada a entrada de médicos de família que tão precisos são, e se não era melhor fazer-se um concurso aberto a nível nacional que desse até aos médicos a possibilidade de terem feito o seu internato num lado e terem ido para o outro lado imediatamente em resposta ao seu concurso, porque resolvíamos aqui alguma falta de médicos, não toda, e eu sei que com este governo houve aumento da taxa do número de clausos e de médicos para esta especialidade, mas mesmo assim seria bom se conseguíssemos agilizar estes médicos. A segunda questão, e tem sido dito quer pela Sra. Ministra, quer pelo Sr. Secretário de Estado, Dr. Pizarro, claramente que se tem feito um esforço em relação ao aumento do número dos especialistas de Medicina Geral e Familiar e, portanto, à sua entrada na especialidade. Quanto a nós, valeria a pena monitorizar a entrada e a saída, porque sabemos que é daquelas especialidades onde existe abandono por várias razões e, portanto, mais do que a entrada, era importante ver, de facto, quantos especialistas se formavam e que condições são dadas depois a esses especialistas para se fixarem. Já aqui foi dito pela Sra. Deputada Clara Carneiro que continuam a existir problemas em termos do concurso e da fixação destes especialistas, ou seja, não basta abrir-lhes as portas para a formação no internato, é preciso criar condições para que eles possam ser fixados. E, de facto, a Sra. Ministra também sabe que com a revogação do Decreto-Lei 112/98, em março, abriu-se uma situação que é de discriminação em relação aos especialistas de Medicina Geral e Familiar face aos colegas que terminam o internato no hospital, na medida em que a celebração de contratos individuais de trabalho não está acautelada para os cuidados de saúde primários, na medida em que o vínculo continua a ser precário e, portanto, não basta dar condições económicas, é preciso dar condições de trabalho a estes novos colegas e, obviamente, que têm saído avisos de abertura de concursos que são regionais, e penso que devem saber isso, não havendo homogeneização das condições de abertura dos concursos, que são regionais, há inclusivamente assimetrias e aquilo que acaba por acontecer é o prolongamento de contratos de trabalho. Portanto, importava esclarecer de que forma é que as ARS, porque ao fim e ao cabo são os senhores que têm esse poder e essa responsabilidade, pelo menos de acelerar esse processo, de que forma é que as ARS para os colegas dos cuidados de saúde primários poderão vir, eventualmente, se for esse o interesse deles, a celebrar novos contratos em condições e de forma mais assertiva, mais vantajosa para eles. É também evidente neste momento que todos os internos de Medicina Geral e Familiar que fazem a sua formação durante os seus 4 anos de internato, integrados em equipas de unidade, cujo tutor ou orientador de formação é um dos médicos de uma unidade de saúde familiar, eles ao terminarem essa formação ao fim dos 4 anos querem muito e têm eles próprios propostos constituir unidades de saúde familiares, o que significa que do ponto de vista daquilo que é inclusive a satisfação profissional aos médicos é maior quando estão integrados nas unidades de saúde familiares, mesmo que aquilo possa ser um acréscimo de trabalho, que não é a forma de trabalhar diferente. E, portanto, isto faz-nos dar alguma garantia de que este é um processo que vai ter consistente e que é o aparecimento de mais médicos de família, que neste momento existem muitos internos em formação, que nós os vamos conseguir captar para podermos ter, e aí eu já responderei à questão, abreviar da forma como se são contratados no fim da sua formação, e que poderão ir respondendo progressivamente a termos mais unidades de saúde familiares e, portanto, menos utentes sem médico de família. Na fixação dos médicos de Medicina Geral e Familiar, ou melhor, de todos os médicos que nós necessitamos para os serviços públicos, daqueles que temos responsabilidade direta, a importância de que, no final do seu internato, poderem logo de imediato ser e ter um contrato. Obviamente que quer os hospitais,
quer os centros de saúde, ou os agrupamentos de centros de saúde que estão integrados nas ULS, que têm um mecanismo de EPE, esse processo está facilitado porque no dia a seguir podem fazer um contrato individual de trabalho. Neste momento, todos os outros que pertencem ao setor público administrativo, que é fundamentalmente poucos hospitais, muito poucos, e a grande maioria dos agrupamentos de centros de saúde, todo este processo neste momento está facilitado, o que ultrapassa as dificuldades até sentidas até então, na medida em que, com a entrada em vigor dos contratos individuais em funções públicas, nos permite facilitar e este processo ser, enfim, mais simples e dado que os médicos para fazer um contrato um contrato de trabalho individual em funções públicas têm que fazer um acesso esse que está garantido o exame, que é o exame de saída da especialidade e, portanto, através de uma entrevista, e isso poderá ser feito e calculado que logo que as listas dos concursos ou dos exames de saída dos internatos de especialidade estejam homologadas, que serão feitas ao fim de cerca de um mês do fim do internato, estão em condições de poder no dia seguinte serem admitidos mesmo nas instituições de contrato administrativo, de contratos individuais em funções públicas. Este foi um processo que só agora, no fim do ano ou durante o ano 2009, foi possível ultrapassar estas dificuldades. E, portanto, temos essa preocupação, e partilhamos convosco essas preocupações para nós, porque sentíamos que não conseguíamos colmatar as dificuldades em medicina geral e familiar, mas que as questões muito relacionadas com os processos administrativos complexos que ainda existiam e que os contratos individuais em funções públicas permitiu diminuir este processo. E, felizmente, acabou o 112 de 98, porque era, de facto, um decreto-lei que criou, cujo objetivo, quando foi criado em 98, já estava profundamente alterado e era, neste momento, era impeditivo de melhorar estas condições. Em relação à admissão dos médicos que acabam a especialidade de medicina geral e familiar, estão neste momento abertos concursos, em alguns casos já estão abertos e encerrados, noutros casos estão abertos concursos para a admissão de todos os médicos que acabaram a especialidade em 2008. Concursos que são para contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. E a garantia que nós estabelecemos, é verdade que em alguns destes casos houve uma dilação de alguns meses entre o final da especialidade e a abertura dos concursos. E isso ocorreu em grande medida por dificuldade na adaptação ao novo quadro jurídico da administração pública, que teve enormes modificações nos últimos 2 anos, mas nós estamos em condições de garantir que no ano 2009 os concursos para os médicos que acabam a especialidade em janeiro e fevereiro serão abertos em março e para os que acabam a especialidade em julho serão abertos em setembro. Estamos em condições de garantir isto absolutamente. 2010 para o próximo ano.